Os anos 90 foram uma época e tanto para os videogames, principalmente se tratando de desenvolvedoras japonesas. Durante essa década, várias empresas muito talentosas estavam no seu ápice, lançando jogos de excelente qualidade, alguns que estabeleceram padrões que mudariam a indústria dali pra frente. Uma das empresas que mais se destacou dessa época foi a Capcom. Essa com certeza foi a era de ouro deles. Oi, eu sou a Vika e calma, isso não é um déjà vu. Déjà vu, boys. Raccoon Revisited. Cerca de um ano atrás eu postei o meu primeiro vídeo de história completa, falando sobre o primeiro Resident Evil. Esse vídeo é muito ruim. A minha evolução como criadora de conteúdo nesses 12 meses é nítida, então esse primeiro vídeo ficou especialmente desfalcado, não só na qualidade da narração, mas no conteúdo também, porque eu tava numa noia de que o vídeo não podia ser muito longo, tinha que ser menos de 20 minutos, blá 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 blá. Corta pra semana passada eu lançando um vídeo de mais de 1 hora. Vídeo curto pra mim hoje em dia é tipo 40 minutos. Como esse talvez seja o jogo mais importante da franquia, eu resolvi refazer esse vídeo com mais conteúdo, mais qualidade, mais informação, aproveitando pra adereçar algumas coisas que eu passei meio por cima no vídeo original. Nos anos 90, a Capcom tava lançando pedrada atrás de pedrada, tipo fucking Street Fighter 2, um dos jogos mais importantes de todos os tempos, que moldou a forma que os jogos de luta seriam dali pra frente. Além de masterpeças como a saga Mega Man X, a série Versus, vários jogos licenciados da Disney, e é claro, em 1996 veio ele, um jogo que não só estabeleceu um padrão, mas criou um gênero. Pra começar a falar de Resident Evil, primeiro a gente precisa falar sobre um RPG de horror da Capcom chamado Sweet Home, que foi lançado pro Famicom, o Nintendinho japonês, em 1989. Ele é baseado num filme de mesmo nome e foi dirigido por Tokuro Fujiwara, criador de clássicos como Ghosts 'n Goblins e Bionic Commando. Ele é basicamente um RPG clássico, mas o que chamou a atenção das pessoas foi o foco em exploração, resolução de puzzles e sobrevivência. Com a então vindoura nova geração de consoles chegando, o Fujiwara deu a ideia pra Capcom de fazer um remake do Sweet Home pro PlayStation da Sony, se aproveitando do poder de processamento do console para introduzir visuais e mecânicas que eram impossíveis de serem alcançadas no Famicom. O desenvolvimento começou em 93, com Fujiwara no posto de produtor, que indicou pra cadeira de diretor o homem, a lenda, o patrão Shinji Mikami, cujo trabalho em Goof Troop, o jogo do Pateta de Super Nintendo, tinha chamado a atenção do Fujiwara. É muito doido que, se a gente analisar friamente, tem muito de Resident Evil no jogo do Pateta. Muito puzzle de empurrar coisa, backtracking, itens-chave. Então, na verdade, é Resident Evil que tem muito do jogo do Pateta. Ele também foi escolhido, segundo Fujiwara, porque ele era muito medroso e detestava jogos de terror. Então ele ia saber o que era realmente assustador pra colocar no jogo. As especificações do PlayStation que foram anunciadas pela Sony eram tão fortes pra época que o Mikami disse em entrevistas que não levou fé que eram de verdade. Então começou o projeto planejando usar só metade das especificações, pra caso fosse tramóia o jogo não sofrer com problemas de performance. Logo de cara, a ideia dele era que o jogo fosse em primeira pessoa, pra aproveitar o máximo que pudesse do poder do console, já tendo em mente essa limitação que ele mesmo impôs. Assim, limitaria o número de objetos renderizados na tela. Uma demo disso foi produzida, mas ele não gostou do resultado, agravado pelo fato de a equipe não ter muita experiência com modelagem 3D pra fazer o jogo inteiro ser assim. Nesse meio tempo, duas coisas importantes aconteceram. A Capcom perdeu os direitos de Sweet Home, então o projeto foi reiniciado como uma ideia original. E o Mikami descobriu um jogo chamado Alone in the Dark, lançado em 92, que usava câmera fixa e cenários pré-renderizados para criar os seus ambientes. Resident Evil pode ter popularizado e cunhado o termo survival horror, mas a importância de Alone in the Dark pro gênero é imensurável. Ele pavimentou o caminho que o Resident Evil trilhou para estabelecer o padrão que o gênero deveria seguir. É uma franquia muito interessante que infelizmente teve muita dificuldade de se adaptar com o passar das gerações. Vocês se interessariam por vídeos de história completa cobrindo Alone in the Dark? Comenta aí! A ideia inicial era que os inimigos tivessem um aspecto mais fantasmagórico, como em Sweet Home, inspirados nos espíritos vingativos japoneses. Mas com a perda dos direitos do filme, o Mikami decidiu mudar isso, se inspirando principalmente no filme Dawn of the Dead, do lendário diretor George Romero, e transformou os inimigos do jogo em zumbis mortos-vivos. O George Romero é basicamente o criador dos zumbis como a gente conhece hoje em dia, com o clássico A Noite dos Mortos-Vivos sendo basicamente o bastião do arquétipo do zumbi moderno na cultura pop. Uma curiosidade legal é que o Romero dirigiu em 98 um comercial para promover o lançamento do Resident Evil 2, e durante um bom tempo ele estava atrelado à direção de um filme da franquia, que nunca saiu do papel porque a Capcom não gostou do roteiro que ele escreveu. No momento que eu tô gravando esse vídeo, tá sendo produzido um documentário chamado George Romero's Resident Evil, falando sobre os bastidores da produção que nunca aconteceu. O roteiro que o Romero escreveu tá disponível na internet pra quem quiser ler. Eu vou deixar linkado na descrição uma tradução dele pra português, feita pela Moni do Resident Evil Database. Também quero aproveitar e recomendar pra vocês um projeto super legal, que é a adaptação desse roteiro em quadrinhos, que tá sendo feita pela October Keegan. Ela posta as páginas no Twitter
conferir no Patreon dela. Eu vou deixar linkado na descrição também pra quem tiver interesse. Mikami também cita o Massacre da Serra Elétrica, de Tobe Hooper, e The Evil Dead, do Sam Raimi, como inspirações pra ambientação e cenários do jogo. Espíritos vingativos do folclore japonês, primeira pessoa, inspiração em Texas Chainsaw Massacre e Evil Dead. Isso te lembra alguma coisa? O desenvolvimento estava indo bem, passou por algumas revisões aqui e ali, sobretudo no design dos personagens e alguns cenários que foram cortados. O modo co-op também foi testado, mas segundo o próprio Mikami não estava bom o suficiente. Em 96 o projeto estava concluído e foi batizado de Biohazard. Na hora de publicar o jogo nos Estados Unidos, a Capcom teve problemas com direitos autorais, envolvendo um jogo lançado para DOS e uma banda com o mesmo nome. Então, com a ajuda da equipe, o jogo foi rebatizado para Resident Evil. E falando na equipe, nela tinha muita gente que viria se tornar personalidades de peso na franquia e na indústria, como Hideki Kamiya, diretor de Resident Evil 2 e criador de Devil May Cry e Bayonetta, Hiroki Kato, diretor de Code Veronica, Kazuhiro Aoyama, diretor de Resident Evil 3, Yasuhiro Ampo, diretor de Resident Evil 5, Revelations 2 e os remakes de Resident Evil 2 e Resident Evil 4, Jun Takeuchi, que viria se tornar produtor recorrente dos jogos da franquia e atualmente é o chefe principal da Capcom Dev 1, que produz os jogos principais da empresa. Muita gente muito talentosa. Assim como Sweet Home, a gameplay do jogo consiste em exploração, resolução de puzzles e administração de recursos. Durante seus passeios pela enorme mansão onde o jogo se passa, o jogador vai trombar com dezenas de inimigos e é aí que a administração de recursos entra como uma pedra no sapato. Recursos como itens de cura e munição não são abundantes, forçando o jogador a planejar qual a melhor forma de abordar cada situação, seja desviando dos inimigos ou escolhendo rotas mais seguras. Os puzzles do jogo em sua maior parte concedem itens-chave, usados para progredir por novas áreas do jogo. Alguns deles são bem desafiadores numa primeira jogada. Sim, eu sempre passo trabalho no puzzle do Vejout. Não, eu não sei matemática básica. Além de munição, cura e itens-chave, o jogador precisa coletar Ink Ribbons, que são usados em máquinas de escrever para salvar o seu progresso. O jogo não tem checkpoints automáticos e os Ink Ribbons são bem limitados. Então é bem comum para um jogador inexperiente ficar um tempão zanzando sem um save de segurança, arriscando perder todo o progresso feito. Isso ajuda muito a construir a tensão do jogo. As máquinas de escrever estão posicionadas em save rooms, salas seguras livres de inimigos, que possuem também baús onde você pode depositar os itens que não tá usando para liberar espaço no inventário, que é bem limitado. Os baús são interligados e isso facilita muito o vai e vem levando itens pra cima e pra baixo. A movimentação do personagem é no padrão controle de tanque. Pressionando pra cima você move o personagem pra frente, pra baixo move o personagem pra trás e pros lados gira ele no próprio eixo. Hoje em dia esse estilo de movimentação é bem defasado, mas sinceramente jogando eu não achei tão ruim assim. Depois de 1 ou 2 horinhas jogando você já pega o jeito da parada. Mesmo assim, comparando com Resident Evil 2, que saiu só 2 anos depois, a gente vê como Resident Evil 1 é um jogo velho. A movimentação deu um salto inacreditável de um jogo pro outro, fazendo o primeiro ficar especialmente defasado. Mas gente, era o que tinha na época, e outros jogos da mesma geração tentaram fazer controle de tanque de forma muito pior que o Resident Evil. Então tamo no lucro. Como eu já disse, o jogo usa câmera fixa com cenários pré-renderizados. O cenário é uma imagem estática em 2D. A única coisa 3D renderizada em tempo real são os personagens, inimigos e itens. Isso ajudou muito a diminuir o uso do processamento do console. A câmera fixa, que muda quando você alcança o fim da tela, ajuda demais a construir a tensão também, já que muitas vezes você vai entrar numa sala e só ouvir os inimigos ao longe, vagando em algum lugar do cenário. Os cenários em si são legais, mas eu acho eles meio vazios nesse jogo. Algumas salas são super iluminadas e apesar disso ser, de certa forma, assustador, tira um pouco do clima mais opressor que o jogo quer passar. Além de, em alguns momentos, o personagem 3D não conversar direito com o cenário, fazendo a animação ficar meio flutuante. Esses problemas seriam corrigidos de forma magistral nos jogos seguintes da franquia, que todos já tem vídeo aqui no canal, é só procurar aí. As salas do jogo são divididas por uma animação de porta abrindo que serve como loading, já que seria impossível carregar todo o cenário enorme do jogo de uma vez só. A pouca experiência da equipe com modelagem 3D também acarretou em outra decisão criativa. Os diálogos do jogo são feitos na própria engine, enquanto as cutscenes foram gravadas com atores. E são bem toscas. É padrão de qualidade de filme trash. Eu acho isso incrível. O próprio Mikami já falou algumas vezes que ele detestou esses filminhos. Infelizmente ninguém é perfeito, nem o Mikami. Apesar disso, o jogo tem umas 2 ou 3 cenas que são renderizadas em 3D mesmo. Ainda no assunto tosqueira, a gente precisa falar sobre a dublagem do primeiro Resident Evil. A dublagem é horrível. A dublagem é horrível. E eu adoro ela. Joseph! No! Don't go! What is this? Wow. What a mansion. Ouch! You're wounded. What kind of demon attacked you? Chris, don't die! É incrível como qualquer coisa que sai da boca do Barry fica engraçada. Puta que pariu. What?
What is this? Let me take care of this. You were almost a Jill sandwich. I have this. Além da atuação em si ser ruim, afinal eles não pegaram dubladores profissionais, pegaram só uma galera que sabia falar inglês, botaram numa cabine de gravação e falaram, grava. O texto também não ajuda, porque eles só pegaram um roteiro que estava escrito em japonês e traduziram para inglês, sem nenhum tratamento de adaptação ou de localização. E japonês é uma língua super redundante. Para eles é normal, mas pra gente, traduzindo ao pé da letra, acaba gerando algumas frases bem estranhas, tipo isso. Jill, you're here too. Yes, you're here too? O que você acha? É óbvio que ele tá aqui também. Iniciando o jogo, você escolhe entre dois personagens pra jogar, Jill Valentine ou Chris Redfield. As duas campanhas são bem parecidas, mas cada uma tem suas particularidades que, além da história, afetam a dificuldade. Jill recebe mais dano dos inimigos, mas possui 8 slots de inventário, um lockpick para destrancar certas fechaduras, acessa um lança-granadas que é uma mão na roda contra inimigos poderosos e eventualmente recebe ajuda do seu parceiro Barry. Chris é mais forte, mas só tem 6 slots de inventário e precisa achar pequenas chaves para usar onde a Jill pode destrancar com um lockpick. Essas chaves somam um slot de inventário cada uma. Só na campanha do Chris encontramos a recruta Rebecca Chambers e assumimos o controle dela em partes específicas. O jogo também possui finais diferentes. A dificuldade do jogo é bem desafiadora no geral para ambos os personagens, com as batalhas contra chefes sendo especialmente difíceis. A diferença das campanhas, apesar de mínimas, agregam bastante ao fator replay do jogo, mas acabam causando confusão na hora de definir o que é canon ou não para a história. Para fins de consistência com o canon, eu vou seguir a campanha da Jill aqui nesse vídeo e falar da do Chris só ocasionalmente em alguns momentos específicos, valeu? Julho de 1998. A equipe Alpha do STARS, a força especial da polícia de Raccoon City, está sobrevoando a área florestal da cidade em busca da equipe Bravo, que perdeu contato com a base após serem mandados para investigar relatos de assassinatos com sinais de canibalismo na região. A equipe Alpha vê fumaça e vai investigar. Eles encontram um helicóptero da equipe Bravo abandonado e seguem em busca da equipe nas redondezas. Hey, come here. Meu Deus, ele foi atacado por um dinossauro? Joseph! A propósito, foi confirmado pelo Hideki Kamiya que o nome do Joseph é uma homenagem ao Joseph Joestar. Nice! Fazendo Resident Evil 1 ser canonicamente uma fucking JoJo reference. O piloto do helicóptero, Brad, recua, deixando Jill, Chris, Barry e o Wesker pra trás. No! Don't go! Sem opção, eles se abrigam numa enorme mansão que encontram no caminho. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. What is this? Wow, what a mansion! Os sobreviventes percebem que Chris se perdeu deles, então ouvem tiros. Jill e Barry partem para investigar enquanto Wesker toma conta do saguão principal. Barry encontra uma poça de sangue e Jill segue investigando. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker.
Os dois voltam pra reportar o que aconteceu pro Wesker, mas não o encontram. Então se separam pra cobrir mais terreno. Seguindo em frente... Meu Deus, são os dinossauros! Jill encontra uma shotgun na parede. Ah! Hey, what's going on? Jill? Is that you, Jill? What happened? Barry, help me, please. The door won't open. Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Thank you, Barry. Yeah. Explorando os cômodos, resolvemos alguns puzzles, como esse onde o personagem toca Moonlight Sonata no piano pra abrir uma passagem secreta. Chris, infelizmente, não sabe ler. É interessante que jogando com o Chris, a Rebecca tenta nos ajudar. Wait, what is that? My interpretation is off a little. Mas precisa de um pouco de prática antes de conseguir. Eventualmente, Jill encontra Richard, do time Bravo, ferido. Oh, Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! You're wounded. What kind of demon attacked you? It was a huge snake and also poisonous. Ugh. Poisonous? Oh no. Richard, hold on. There is serum. Oh no, I should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. Que dublagem, senhoras, senhores e amores. Jill precisa correr em busca de soro pro veneno. Então é sebo nas canelas até a save room da ala oeste pra pegar o soro e voltar até ele. Mesmo com o soro, é tarde demais pro Richard, que morre diante dos olhos de Jill. Jill, here's my radio. You should keep it. No! Richard! Jill, be careful. O Richard vai morrer independente do que você faça, mas trazendo o soro a tempo, ele dá o rádio dele pra Jill, que habilita alguns diálogos extras que vocês já vão ver. Jill segue em frente e é atacada pelo primeiro boss do jogo, a serpente gigante Yawn. Essa boss fight é bem difícil, o cenário é super apertado e os controles de tanque não ajudam. Se a Jill for atacada, a tela de status, que normalmente varia entre Fine, Caution e Danger, dependendo da quantidade de energia do personagem, muda pra Poison, e isso impede o jogador de saber quantas anda a nossa vida. Depois de receber certo dano, a serpente vai recuar e a gente coleta um brasão. Na saída, Jill desmaia por causa do veneno e vemos alguém entrar na sala. Ela acorda na save room da ala oeste, onde assume que foi salva pelo Barry. De volta ao vai e vem na mansão, resolvemos puzzles diferentes para coletarmos mais brasões, como aquele que conseguimos na boss fight. Com 4 brasões em mãos, conseguimos abrir uma porta trancada, que nos dá acesso a uma cabana que leva ao pátio da mansão, onde Brad, o piloto do helicóptero, tenta contato pelo rádio do Richard. Mas o rádio tá danificado e a Jill não consegue se comunicar com ele. O pátio da mansão nos leva para uma casa auxiliar, onde vamos passar um tempo explorando. Inclusive achando uma passagem subterrânea que leva a uma área alagada. Oh! Aqui, Jill drena a sala e consegue uma nova chave. Vou fazer um sushi com esses filhos da puta. Voltamos pra casa auxiliar e após resolvermos alguns puzzles, sendo que um deles, o que eu já citei, com o composto Vejoute, é opcional. Você não precisa fazer ele pra progredir. E eu não fiz pra poupar tempo porque eu sou meio burrinha. Jill entra em uma sala enorme onde encontra o boss dessa área, a planta 42. É o famoso rentão, que ataca com seus tentáculos. Cipós! Os ataques do bicho são bem fortes, mas rapidamente ele tomba.
Ou não! What the hell is this? Barry! Jill! Barry ao resgate! You saved me! Yeah, That was close. Thanks, Barry. don't mention it. What a monster. Tomara que o plano de saúde dos Stars seja bom, porque depois dessa missão o Barry vai precisar de fisioterapia de tanto carregar esse povo nas costas. I can't believe. What the hell is this place anyway? Jogando com o Chris, a gente assume o controle da Rebecca para aplicar o composto V-Jolt nas raízes da planta e salvar o Chris. Oh, I can't believe it. Are you okay? Yeah, so much for him. We got to the root of the problem. Na sala da planta 42, Jill encontra uma nova chave para ser usada na mansão principal. A caminho da mansão ela encontra Rodolfo, da dupla ET e Rodolfo. Eu vou mostrar pra você como se dança pra valer. Complete global saturation. Ah não, é só o Wesker. Ele diz que precisou fugir do saguão principal por conta das criaturas, e diz que a prioridade é encontrar uma rota de fuga. Eles então se separam novamente. De volta à mansão... O sapo imundo do caralho! Agora, nos nossos passeios pela mansão, vamos precisar lidar com esse novo tipo de inimigo, os Hunters, que são muito mais fortes, rápidos e resistentes que os zumbis. Com a nova chave em mãos, temos acesso a novas salas que vamos explorando, até eventualmente sermos atacados por Rion, que tá a fim de um round 2 pelo visto. Essa batalha foi complicada também, porque o bicho tá poucas ideias, mais rápido e forte do que antes. Pelo menos o cenário é maior e é mais fácil de manobrar o personagem. Depois da luta, investigando um buraco que a serpente fez no chão, Barry aparece e sugere que a Jill desça por uma corda. Barry deixa a corda escapar e vai buscar outra. Depois de um tempo ele aparece e puxa a Jill de volta. Sorry. I was really careless. Are you okay, Barry? Maybe you're getting tired. No, I'm all right. Don't worry. Ele entrega um código para um painel na ala oeste que abre uma nova área onde encontramos um disquete estranho, além de uma bateria que utilizamos no pátio para resolver um puzzle que nos dá acesso a uma área de cavernas. Que eu acho que é a parte mais cansativa do game. Os cenários são bem feios, repetitivos e lotados de Hunters. Aqui embaixo, Jill encontra o Barry. Oh, Jill. What good timing. A moment ago I heard someone's voice coming from this hole. Let's go together since it's dark and we can't see very well. Ih, rapaz! Essa escolha impacta diretamente o final do jogo, então eu escolhi a que leva pro final verdadeiro. Seguindo pelas cavernas, a dupla encontra Enrico, capitão do time Bravo. Ele diz que existe um traidor entre os Stars e que tudo foi planejado pela Umbrella, a empresa farmacêutica que basicamente manda em Raccoon City inteira. Ele é baleado por alguém e morre. Jill segue sozinha pelas cavernas, virada no Indiana Jones, até eventualmente trombar no boss dessa área, a aranha gigante Black Tiger. Essa batalha é interessante, mas é relativamente mais fácil que as outras, já que a sala tem bastante espaço pra manobrar e a aranha não é tão agressiva. Seguindo em frente, encontramos outro daqueles disquetes estranhos e uma medalha, que usamos na superfície em uma fonte, junto com outra medalha que já tínhamos pra abrir um elevador oculto, que nos leva até um laboratório subterrâneo da Umbrella Corporation. Eu acho o visual do laboratório um pouco menos inspirado do que a mansão. É tudo meio limpinho e sem vida. É de certa forma assustador, mas eu acho que eles poderiam ter dado um tchum a mais nele. Eu acho ele meio sem personalidade, sabe? Aqui encontramos mais um disquete e começamos a explorar. Resolvendo mais puzzles e coletando itens, encontramos um rolo de slides que nos revela os nomes das criaturas que a gente vem enfrentando, além de uma foto da equipe de pesquisa de armas bioorgânicas.
Aqui embaixo encontramos também leitores para inserir os disquetes estranhos, que nos permitem abrir uma porta onde encontramos Chris em uma cela. O nosso objetivo principal aqui no laboratório é religar a energia de um elevador. Para fazer isso, a gente segue pela área da caldeira, onde encontramos um novo tipo de inimigo, os quimeras, que são tipo uma mistura de zumbi com hunter. Eles são bem fortes, mas super fáceis de evitar. Só ignora esses porras e bola pra frente, vai por mim. Ativando o elevador, Barry aparece e se junta a Jill. Os dois encontram Wesker e Jill é rendida. Wesker diz que tá mantendo a família do Barry como refém. Ele conta que esse laboratório faz experimentos e que um acidente aconteceu, e que ele tá ali pra evitar que isso se torne público. Ele manda o Barry se afastar e diz que não planeja deixar o T-Vírus, que é a origem das criaturas, na mão da Umbrella. No one understands its real value. So, you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Eso es lo que dice él. Barry volta e dá uma cacetada no Wesker, deixando ele desacordado. Ele se desculpa com a Jill e os dois entram na próxima sala, onde encontram em uma cápsula o tal Tyrant que o Wesker citou. Wesker is a crazy man. O Barry, então, do nada, dá um Ctrl Alt Aleluia no PC pra abortar o desenvolvimento do Tyrant. Isso faz o bicho se soltar e atacar ele. Hora de boss fight, e essa é bem suave. O bicho se move bem devagar e os corredores são praticamente todos retos. É bem fácil de acertar o Tyrant e logo ele cai. Jill vai até o Barry, que de alguma forma tá vivaço. I'm really embarrassed. I was clumsy. Jogando com o Chris, as coisas rolam meio diferentes. Chris e Rebecca encontram o Wesker, que dá um balaço na recruta e leva o Chris até o Tyrant, onde rola o meu diálogo favorito da franquia. This is the ultimate life form, Tyrant. Chris? Stop it. Wesker, you're pitiful. O Tyrant então se liberta e atravessa o Wesker com a garra. E por mais que a franquia leve a campanha da Jill como a canônica, sempre foi deixado claro que o Wesker foi supostamente morto pelo Tyrant no laboratório. Tá vendo como fica confuso esse estilo de narrativa com dois cenários independentes? A propósito, a Rebecca sobrevive ao balaço. Na saída, um alarme toca, anunciando que o laboratório vai se autodestruir. Hora de sebo nas canelas. Vamos até o Chris e agora a cela dele tá aberta por causa do alarme. Ele e Jill se juntam a Barry na entrada do laboratório e os três seguem, onde Jill recebe mais um chamado do Brad no rádio do Richard, avisando que tá na área, mas que tá ficando sem combustível. Uma contagem regressiva pra autodestruição é iniciada. Oh no, you must be kidding! After you've come all the way here! Ladies first. Go first, Jill. But Chris! Give me a chance to play nice guy. Jill segue sozinha pro heliporto enquanto Chris e Barry ficam pra enfrentar o Tyrant. Nossa heroína usa um sinalizador pra chamar a atenção do helicóptero. Caralho, mas o que o Chris e o Barry foram fazer que não estão tomando conta desse bucha? Enfim, hora de acabar com isso. Essa batalha é muito fodida. O Tyrant é bem rápido e os ataques causam muito dano. Depois de um certo tempo metendo bala no bicho, rola uma cutscene. O helicóptero resgata os nossos heróis e a mansão vai pelos ares. Esse jogo foi um puta começo pra essa franquia. Por mais que algumas coisas não tenham envelhecido tão bem, dá pra ver claramente os fundamentos da franquia aqui. A história é interessante, apesar de ser bem simples e, de certa forma, bem rasa. Duas coisas que me deixam completamente doida quando eu paro pra pensar, é que nesse primeiro jogo em nenhum momento citam o Sir Spencer, um dos fundadores da Umbrella e dono da mansão. E essa questão das campanhas serem independentes causou algumas inconsistências bem fodidas. Tipo a Rebecca não aparecer na campanha da Jill e o Barry não aparecer na campanha do Chris. Além do final que... A franquia sempre deixou bem claro que Jill, Chris, Barry e Rebecca escaparam da mansão no final do helicóptero do Brad. Só que esse final não existe no jogo. É isso aí.
O final canônico da franquia, com os 4 sobreviventes, não existe no jogo. É muito esquisito, e com certeza vai causar confusão em quem pegar a franquia pra jogar pela primeira vez. Isso é algo que o Resident Evil 2 arrumou muito bem, já que as duas campanhas se completam, ao invés de se contradizerem o tempo inteiro. Eu também citei finais alternativos, e isso é algo que agrega ao fator replay do jogo. Se escolhermos não seguir com o Barry nas cavernas, ou não esperar ele voltar com a corda no buraco que a Yawn fez, vai gerar finais diferentes onde ele morre. E se não coletarmos e usarmos os 3 disquetes nos leitores do laboratório, a gente não vai tirar o Chris da cela, fazendo só a Jill e o Barry escaparem no helicóptero. Finalizando o jogo, desbloqueamos roupinhas e armas extras dependendo do nosso desempenho. O jogo foi lançado em março de 96 para PlayStation. Em dezembro ele recebeu uma versão para PC e em julho de 97 uma versão para Saturn. Tanto a versão de PC quanto a de Saturn possuem alguns conteúdos extras, tipo novas armas e roupas, mas nada de muito importante. Cerca de 1 ano e meio depois, o jogo recebeu uma nova versão, chamada Director's Cut, que trazia todo o conteúdo do original e um novo modo chamado de Arrange Mode, que posiciona os itens em lugares diferentes, tem novos ângulos de câmera e roupas diferentes para os personagens, além de um modo mais fácil para iniciantes e uma demo do vindouro Resident Evil 2. As versões americana e europeia foram maqueteadas como tendo o filminho live action igual à versão japonesa do original, que é colorido e não corta algumas das cenas mais violentas. Mas alguém fez merda e essas versões foram lançadas com a versão igual à do jogo original, em preto e branco e com cenas cortadas. Em 98, a versão Director's Cut foi relançada com suporte ao controle DualShock e com a porra do filminho certo. Essa versão também tem uma trilha sonora completamente nova, que é bem conhecida por ser... Mas que porra é essa? Eu sei lá por que raios decidiram mudar a trilha sonora, sendo que a original por si só é bem boa. E muito melhor do que isso. Mas eventualmente alguém pegou as notas dessa música, Mansion's Basement, e trocou os instrumentos. E eu quero que vocês ouçam essa porra. É quase como se tivessem gravado com os instrumentos errados, né? A trilha sonora desse jogo foi composta pelo, até então, lendário Mamoru Samuragoshi, um compositor que perdeu a audição aos 35 anos de idade. Filho de sobreviventes do ataque americano em Hiroshima, ele ganhou fama no mundo inteiro com a composição Symphony número 1, Hiroshima, garantindo a ele muito prestígio, ganhando até o apelido de Beethoven japonês, já que ele podia compor melodias incríveis mesmo sendo surdo. Acontece que... ele não era surdo. E nem compositor. Em 2013, um compositor chamado Takeo Noguchi percebeu várias similaridades da Sinfonia de Hiroshima com trabalhos pouco conhecidos de um compositor tcheco-austríaco chamado Gustav Mahler. Ele publicou uma matéria com essa investigação, mas ela foi meio que deixada de lado e abafada, porque a gravadora do Samuragoshi era muito influente. Aí, em 2014, a revista Aera fez uma entrevista com o Samuragoshi e muita gente percebeu umas coisas estranhas. O pessoal observou que ele respondia às perguntas do repórter antes do intérprete de língua de sinais terminar de traduzir pra ele. Além dele supostamente ter saído andando sem a sua bengala e atendido a campainha quando o táxi chegou pra buscar ele. No mesmo ano, Samuragoshi anunciou que uma das suas composições seria usada pelo patinador artístico Daisuke Takahashi nas Olimpíadas de Inverno em Sochi, no Japão. Por causa desse anúncio, pouquíssimo tempo depois, um professor da Toho Gakuen University chamado Takashi Nigaki veio a público revelar que ele vinha compondo músicas que o Samuragoshi alegava serem dele há 18 anos. Incluindo a Sinfonia número 1 Hiroshima e a trilha sonora de Resident Evil Director's Cut, e de Onimusha Warlords, que também é da Capcom. A sinfonia era parecida com composições pouco conhecidas do Gustav Mahler, justamente porque era um estudo que o Nigaki fez sobre as composições e o Samuragoshi se adonou. Ele disse que no começo foi fazendo meio que na amizade, porque ele não queria crédito pra fama não atrapalhar a vida dele de professor. Só que à medida que o Samuragoshi foi ficando mais famoso com o trabalho dele, ele pediu pra parar com a farsa. Só que ele ameaçou se matar caso o Nigaki revelasse que ele tava metendo um Milli Vanilli. Ele aproveitou pra confirmar que o Samuragoshi, de fato, tinha a audição
perfeita. O Samoragoshi veio a público assumir o rojão e confirmar o Exposed. Ele disse que estava muito arrependido e envergonhado de ter vivido uma mentira. Meteu o famoso quem me conhece sabe. A gravadora rescindiu o contrato e retirou todos os CDs e DVDs dele das lojas. E o prefeito de Hiroshima disse numa entrevista que estava cogitando retirar um prêmio de cidadão exemplar que ele tinha dado pro Samoragoshi por ajudar a promover o ativismo antinuclear em Hiroshima. O que, como vocês devem imaginar, seria a maior vergonha pra ele, já que, como eu falei antes, ele é filho de sobreviventes da bomba atômica. A carreira dele acabou. Ele sumiu do olhar público e o Nigaki vem colhendo os frutos do trabalho que foi apossado pelo farsante. Dá pra ver que a vibe dele realmente não era interesse em fama e holofortes, e sim na arte, visto que depois desse rolo todo ele abriu uma escola de música em Shibuya, cobrando preços acessíveis para que até pessoas de baixa renda pudessem aprender música com ele. Agora a pergunta que não quer calar: se o Samoragoshi ouvia perfeitamente, como é que ele permitiu que gravassem Mansion's Basement com os instrumentos errados? É simples. Ele não podia avisar que os instrumentos estavam errados, porque senão o povo ia perceber que ele não era surdo porra nenhuma. Esse tipo de história é tão absurda que parece até roteirizado. Na época do lançamento, o jogo também foi adaptado para quadrinhos, em livro escrito pela autora S.Z. Perry, que viria a escrever uma cacetada de livros baseados em Resident Evil. Em 2006, o jogo recebeu uma versão para Nintendo DS, chamada de Resident Evil Deadly Silence. Eu nunca joguei essa versão, mas eu sempre vejo gente falando muito bem dela. Em 2002, 6 anos depois do lançamento do original, o jogo recebeu um remake lançado para GameCube. Essa é basicamente a versão definitiva do jogo e muita gente considera ele o melhor game da franquia. E eu vou fazer um vídeo só pra falar dele. Apesar de um pouco datado pros dias de hoje, jogar Resident Evil 1 foi uma experiência ótima. O game design dele é super amarradinho e te faz engajar com a exploração. A sensação de descobrir coisas novas é maravilhosa da primeira vez que você joga, e mesmo rejogando pela milésima vez, a progressão te dá uma sensação de frescor, de que as coisas estão indo pra frente. E eu acho interessante como ele é um jogo muito único dentro da própria franquia. Ele tem uma vibe que é só dele, que é bem diferente das suas sequências e do próprio remake, que também tem uma vibe bem única à sua própria maneira. O jogo foi super bem recebido na época e vendeu super bem, além de ter tido um impacto imensurável na indústria. Apesar de ter tirado elementos de Sweet Home e Alone in the Dark, Resident Evil serviu de fundação e estabeleceu um padrão não só para os jogos subsequentes da franquia, mas para todo o gênero survival horror que teve seu nome cunhado por ele.